e pega em qualquer lugar. Entre em contato pelo telefone 3671-4425 e obtenha maiores detalhes. Centena Internet, o mundo em suas mãos. Luiza Maranich 804 em Camaquã. Telefone 3671-4425. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Muito bem, estamos de volta, agora são 9h mais 28, manhã de segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Estamos neste momento com 23 graus de temperatura aqui na cidade de Camaquã, tempo nublado, expectativa aí de pancadas de chuva ainda ao longo do dia de hoje, mas não devem ser pancadas de grande acumulado. 9h29, nós estamos neste momento na linha para conversar com o presidente do IP Saúde, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, vai participar aí do nosso programa, falar sobre os demais diversos assuntos que envolvem o IP, que inclusive nesse período de pandemia vem tomando diversas medidas, né? Fala um pouco pra gente nesta manhã. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, um prazer voltar aqui à Acústica FM, falar com os amigos e transmitir informações que são de utilidade pública, que são, na verdade, serviços públicos relevantes que entendo ser necessário compartilhar, sobretudo para a nossa região, né, da qual faço parte, todos nós temos esse compromisso ainda redobrado por ela. Bom, recentemente você falava aqui na emissora sobre a telemedicina, um recurso sendo utilizado pelo IP aqui no nosso estado. É uma novidade para todos nós e esse sistema você estava anunciando que entraria em prática aqui no nosso estado recentemente. E como é que está essa situação neste momento? Bom, o serviço de telemedicina tem ganhado cada vez mais espaço, né? Eu tenho acompanhado os números diariamente. Todos os dias, ali por volta do meio-dia, eu peço um relatório para os nossos diretores e eles têm informado para todos e a gente percebe um crescimento, uma adesão muito interessante, assim. Claro que ainda o número é baixo, né, se comparado com a oportunidade que foi lançada, porque o serviço de telemedicina implantado pelo IP Saúde, diferente de outros planos até que acabaram apresentando ao longo dos outros dias, né, que se passaram, o nosso, ele é gratuito e é irrestrito, não é só para pacientes em grupos de risco ou para simplesmente se dar sequência a tratamentos já iniciados. O nosso é um serviço extremamente aberto, uma abrangência muito grande. E nós estamos tendo uma adesão interessante, posso dizer assim, né? Até agora nós tivemos um número de 1.000 consultas. É pouco, perto de 300 mil consultas que o IP Saúde paga todos os meses, mas mostra já um certo interesse e mostra também uma maneira assim já habituada por parte de médicos e alguns pacientes na utilização, o que nos tranquiliza bastante, uma vez que nos primeiros 30 dias de situação de emergência decretada, houve uma queda de 55% no número da procura por serviços médicos. O IP Saúde acabou tendo uma redução de custos, sim, teve, porque não pagou por essas consultas, porque as pessoas não demandaram, porque os médicos acabaram não prestando esse serviço. Mas isso nos preocupa, porque pode se gerar consequências graves no futuro, né? Pacientes que se descuidarem no atendimento preventivo podem acabar logo ali adiante serem pacientes que venham demandar internações ou até procedimentos muito mais invasivos, né? Então, como um sistema de saúde ou um plano de saúde, é importante para o Instituto cuidar também do processo de prevenção. Bom, a gente já começa a receber participações dos nossos ouvintes devido a essa nossa conversa nesta manhã e
pelo menos 3 participações de ouvintes aqui questionam como funciona esse procedimento da telemedicina no IP, aqueles beneficiários do IP, de que forma eles podem solicitar uma consulta dessa forma, como é que acontece isso? Bom, é bastante simples, o processo é muito simples mesmo. Só é importante assim, fazer registro, né, eu quero colocar isso, porque o IP Saúde ele não tem uma plataforma para a realização da teleconsulta. Sim. E nem está obrigando ninguém a usar determinada plataforma. Sim. Como o governo decretou a utilização de máscaras, mas só pode usar máscara da marca X ou da marca Y. Não, o IP não está fazendo isso. Nós não estamos orientando as pessoas a usarem a plataforma A, B ou C, mas as plataformas de utilização, elas devem ter todas as características de segurança que foram apresentadas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje, para um usuário ter acesso, né, ele vai até o site do IP Saúde e digita 4 informações bem simples, que é o número da sua matrícula, né, o número da carteirinha dele no IP, o número do CRM do médico, que é o número de cadastro desse profissional no Conselho de Medicina. Ele vai digitar o número do celular dele próprio, do paciente, e a senha que ele usa na hora da consulta. Ele vai apertar um botão ali no site mesmo, enviar, em seguida ele recebe no celular uma mensagem dando um código. Esse código é a validação da consulta. Dali para frente, é o paciente e o médico que vão escolher a melhor maneira de prestar essa consulta. É claro, como eu já tinha falado no outro programa, e eu reforço aqui também, essa consulta, ela não pode ser feita pelo WhatsApp, ela não pode ser feita pelo Facebook, nessa plataforma que nós estamos utilizando aqui, não pode ser feita pelo Skype ou por um outro mecanismo de simples conversação, por uma razão extremamente importante: segurança. Os serviços devem ser feitos em plataformas desenvolvidas exclusivamente para telemedicina. Essas plataformas exigem criptografia de ponta a ponta, né? O paciente e o médico, eles têm que ter de preservar o sigilo da consulta, eles têm também que ter a oportunidade de gravar a consulta quando for de interesse mútuo, eles têm que ter a oportunidade, o médico tem que oferecer isso ao paciente, né? A oportunidade de preencher digitalmente ali o prontuário clínico, e ainda enviar eletronicamente receituário para compra de medicamentos, atestado médico ou até mesmo requisição de exames. Existem diversas plataformas no mercado hoje, muitas delas gratuitas, né? Os médicos que estão nos ouvindo, a gente reforça isso, né? Para os médicos de Camaquã e região, existem várias, inclusive, plataformas que estão sendo disponibilizadas de graça, só entrar na Apple Store, ali na Google Play. Então, tu tem condição de pegar todas essas referências e escolher a que mais te agrada. A intenção é a gente poder aproximar o paciente do médico nesse período de dificuldades. Eu fico imaginando, assim, né, um paciente com problemas com esses problemas sérios, né, que são as que colocam ele em grupo de risco, diabetes, hipertensão, né, e ele tem que fazer uma consulta em Porto Alegre. São 400 quilômetros, mais de 400 quilômetros ida e volta, né, para consultar com um profissional, mais o tempo de espera até a consulta, o retorno, e ele está lá, exposto a todos os riscos. Nesse sistema, o paciente e o médico conversam como nós estamos conversando aqui, né, um dentro da sua casa, o outro dentro do seu consultório, até mesmo, às vezes, o médico dentro da própria casa dele, porque o sistema de teleconsulta, ele não tem limitação de horário. Pode ser feito 24 horas por dia e qualquer dia, inclusive no final de semana e no feriado. Então, é uma oportunidade que o IP Saúde lança de aproximar os seus pacientes aos médicos, dar ao paciente essa assistência, esse conforto, essa segurança, permitir ao médico também continuidade do atendimento que já havia sido prestado. É uma segurança. E o importante, né, que eu reforço, sendo feito de forma totalmente gratuita. Não há cobrança por esse serviço. Os usuários do IP Saúde não vão pagar aquela diferença, a coparticipação da consulta. É um serviço disponibilizado de forma totalmente gratuita. Os médicos serão remunerados, sim, o IP vai pagar a consulta para o médico, mas o paciente não tem custo, ele vai ter isso à sua disposição.
Bom, nessa sua fala você já respondeu alguns questionamentos que nós estávamos recebendo de ouvintes aqui que questionavam sobre valores dessas consultas e também questionavam sobre a questão do horário. Então, já ficou bem claro, através da sua fala, de que não há um horário estabelecido para essas consultas. É uma combinação entre médico e paciente, podendo ser qualquer horário do dia ou da noite, né? Exatamente. Qualquer horário do dia, da noite, no final de semana, Gil, esse serviço está à disposição dos usuários do IP Saúde. Outros planos começaram a desenvolver plataformas semelhantes ao longo dos dias que se passaram, né? E a gente fica muito feliz na condição de diretor de uma autarquia, de um órgão que tem muitas dificuldades, sim, tem muita coisa ainda para ser feita, para ser superada, ter sido pioneiro no estado na implantação da telemedicina, né? Geralmente se olha o serviço público como algo extremamente defasado, atrasado, e a gente reconhece que tem sim limitações e muita coisa para ser feita. Mas no quesito tecnologia, implantação de telemedicina, nós estamos dando um passo muito importante. Até inclusive no dia 5 de maio, eu serei um dos palestrantes do GTD Webinar, que é um grande fórum de gestão pública que acontece no país e que esse ano será feito pela internet, através de uma plataforma como essa que nós estamos fazendo, que vai envolver diversas pessoas, né, diversos gestores públicos do Brasil inteiro, e o tema é inovação e resiliência em período de calamidade, né, e nós vamos apresentar a plataforma do IP Saúde. E, claro, eu gostaria muito aqui também, Gil, de pedir a licença para vocês, para divulgar uma informação que a gente entende extremamente importante de ser compartilhada com os ouvintes da Rádio Acústica e com os ouvintes de toda a região Costa Doce. Nós conseguimos, nos últimos meses, através de uma articulação de tentativa, né, de consolidação administrativa do IP Saúde, que é um órgão que tem muitas dificuldades, sim, mas está caminhando em direção à sua consolidação administrativa, né, nós conseguimos a autorização legislativa para a contratação emergencial de profissionais. E eu queria aqui poder fazer essa divulgação, claro, para que os ouvintes pudessem acompanhar e também se candidatarem a essas vagas que estão disponíveis em um contrato emergencial em processo seletivo. Não sei se eu poderia fazer esse relato já agora? Com certeza, vamos, até porque é uma notícia que a gente já vinha anunciando, né, que nós teríamos essa entrevista contigo hoje para falar, e muitas pessoas ansiosas para saber de que forma podem se candidatar a essas vagas emergenciais, de que forma isso vai acontecer aqui no nosso estado. Quantas vagas são, para quais áreas? Obrigado, Gil. Assim, ó, são 27 vagas de nível superior no IP Saúde, né, e 27 vagas entre nível superior e médio no IP Previdência. No IP Saúde, assim como no IP Previdência, é um processo seletivo, não tem prova, né, não é um concurso com prova, né, escrita, né, prova objetiva, ele é um processo seletivo feito mediante provas de título de experiência. Então, os interessados devem acessar o site do IP Saúde, o www.ipsaude.rs.gov.br, ou o site do IP Previdência, que é o mesmo, ipprev.rs.gov.br. E lá, baixar o edital, conseguir acompanhar todos os requisitos. As inscrições são feitas online, os usuários devem escanear toda a documentação que comprova a sua atuação, a sua experiência, e enviar eletronicamente para o Instituto. Uma comissão composta por técnicos do quadro do Instituto vão fazer análise desses títulos e vão entregar pontuação para a contratação emergencial. As inscrições começaram, né, no dia 27, hoje, à meia-noite, na virada, né, de domingo para segunda, e vão até às 23h59 do dia 11/5. Então, é um período pequeno, né, de inscrições, e podem ser feitas inscrições durante esses dias 24 horas. Então, se alguém quiser enviar a documentação às 4 da madrugada, está tranquilo, né, não tem problema algum. É um processo que está sendo feito todo ele eletronicamente e que vai ter bastante segurança para os usuários. As vagas do IP Saúde são 2 vagas para farmacêutico, biomédico ou bioquímico. São 2 vagas para quem tiver esse tipo de formação, né? 2 vagas para atuário, né, que é uma especialização
acredito que a única universidade que tem formado atuários, né, é a URGS, mas são 2 vagas que estão à disposição no Instituto, 3 vagas para a área de TI. A gente solicita aqui que tenha pelo menos formação em uma das áreas, ou engenharia da computação, análise de sistemas ou ciência da computação. 2 vagas para advogado, 3 vagas para administrador, 5 vagas para enfermeiro, 1 vaga para contador e 9 vagas para médico. Essas são as vagas disponíveis no IP Saúde. No IP Previdência, também, a partir de amanhã o edital estará no ar. Então, a partir da meia-noite de segunda para terça, ali na virada, né, meia-noite e 1 minuto já estará à disposição. Também terão outros cargos. Os cargos de administrador, lá no IP Previdência, são 3 vagas para administrador. Para a área de TI no IP Previdência é 1 vaga. Para atuário é 1 vaga também. O IP Previdência busca também contratar 4 contadores, 1 economista, 8 advogados, 3 médicos e 6 vagas de nível médio, né? Como disse, não é um concurso com prova escritas, é um concurso com prova de títulos, tendo em vista que é uma contratação emergencial e temporária, são 12 meses de contrato, e o que se avalia é a titulação. Então, as pessoas devem levar o seu diploma de formação, se tem pós-graduação, anexar o diploma de pós e todo o restante que puder, inclusive atestados de experiência profissional, tudo que for possível para que se consiga fazer a devida apuração. O processo ele é muito rápido, Gil. A gente espera estar com essas pessoas já contratadas, trabalhando lá no IP Saúde até o dia 29 de maio. É uma ação que, claro, entra nesse movimento, né, de atenção e respostas à Covid-19, porque são técnicos de nível superior que vão atuar principalmente na área de auditoria, né, de auditoria e controladoria. Então, é realmente para tornar o sistema mais rápido do IP Saúde. Alguém chega lá e encaminha um pedido de um ressarcimento de uma anestesia, o outro solicitou um pedido de pagamento por uma cirurgia. A gente tem, em média, entre 7 e 10 dias para aprovação dessas demandas, né? Com esses profissionais atuando lá, nós sabemos que vamos reduzir significativamente o tempo de espera e mais, vamos conseguir evitar fraudes e ter controles muito mais rígidos. Tudo isso em direção à consolidação administrativa e o fortalecimento da gestão. Então, deixo aqui essa mensagem, né, esse serviço, e reforço aos ouvintes da Rádio Acústica e aos ouvintes da região. Essas vagas estão disponíveis, são somente para Porto Alegre, para atuar na sede do Instituto. E o início do trabalho seria ao final do mês de maio já. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai ter matéria no nosso site, acusticafm.com.br, né, com todas essas informações sobre contratação emergencial, o endereço de e-mail para que as pessoas possam estar participando, todas essas informações que o Marcos Vinícius acabou de detalhar de forma bem didática para os nossos ouvintes, a gente vai estar colocando também em matéria no nosso site, acusticafm.com.br. E como você está lidando com essa quarentena? Serviço home office, como é que está essa quarentena aí para você e para a tua família? Total, estou conseguindo me adaptar bem, né, ao trabalho em home office, tenho trabalhado até mais do que lá, porque aqui em casa a gente fica desassistido, né, lá no IP eu tenho um chefe de gabinete, eu tenho uma secretária, a gente tem telefonista, né, tem toda uma estrutura. Em casa, esse suporte, essa retaguarda que nós temos na direção, ela acaba não existindo, então eu estou fazendo o trabalho todo. O meu celular virou o celular oficial, o telefone oficial da direção do Instituto, acaba que os despachos internos e administrativos, né, aquele encaminhamento processual é feito aqui mesmo, sem ajuda externa, e as reuniões, Gil, elas têm acontecido até numa intensidade maior, né? Eu não tenho tido audiências, assim, com lideranças do interior, que muitas vezes vêm com demandas, vereadores, prefeitos. Isso realmente diminuiu, né? Tem uma ou outra reunião online, assim, mas o que eu tenho feito muita reunião interna de trabalho com as equipes, muito trabalho direto com o governo, né? Com a Secretaria do Planejamento, sobretudo, e a Secretaria de Saúde, e as demandas não param.
sento aqui nessa cadeira de manhã cedo e vou até a noite e seguimos aqui. E essa é a realidade. Embora a gente tenha uma situação bastante confortável até, né, aqui na nossa região, os números eles são baixos ou até inexistentes em muitas cidades da região Costa Doce. Há todo um regramento para andar na rua com máscara, o que nos dá muita tranquilidade. Mas Porto Alegre, a orientação é que os órgãos públicos não abram, né, não reabram imediatamente, né? E, então, a minha atuação como diretor hoje do IP Saúde está sendo feita aqui de casa, né, diretamente de casa. E vários secretários de Estado também estão nessa mesma forma, né? Esses dias a gente viu a matéria do chefe da Casa Civil, né, despachando com videoconferência usando o celular dele lá em Caçapava, deputados nas suas residências. Então, a vida está se adaptando. A gente sabe que logo após esse período de pandemia, uma coisa que vai ficar de boa nisso tudo é que o home office, em muitos casos, vai poder se tornar uma atividade permanente. E isso vai trazer benefícios, sim, né? Porque as pessoas vão poder estar perto das suas famílias, talvez tenhamos até soluções na mobilidade urbana, o trânsito de grandes cidades pode ser impactado positivamente com isso, e quem sabe aí até o próprio serviço de telemedicina se torne algo permanente, né? Tendo em vista que outros países já utilizam e têm êxito, né? Estados Unidos, por exemplo, Portugal e Nova Zelândia são destaques assim, mundiais na utilização de telemedicina e têm tido muitos bons resultados. Se é que dá para a gente apontar alguma coisa positiva ao longo dessa pandemia, são essas novidades, né, que a gente vai acabar tendo como herança dessa pandemia, possivelmente no futuro. Marcos Vinícius de Almeida, diretor-presidente do IP Saúde, obrigado pela sua participação nesta manhã. Obrigado, Gil. Obrigado a toda a equipe da Rádio Acústica. Um grande abraço, especialmente a toda a audiência que nos assiste. Muito bem, agora faltando 11 minutos para as 10 horas da manhã. Esse foi, então,